Olá, tudo bem? Eu venho aqui me apresentar e contar um pouquinho da minha história para vocês. Meu nome é Lívia, sou pediatra há 7 anos e médica há 11 anos. Me formei em 2011, quando em seguida me ingressei na residência de pediatria e desde 2013 eu estou nessa jornada de lidar exclusivamente com o cenário infantil, envolvendo desde os bebezinhos ao nascimento até as crianças maiores de várias faixas etárias, confesso que até adolescentes. E desde então eu sempre soube que a minha paixão era para lidar com pacientes em consultório, apesar de que por muitos anos eu atuei como plantonista de pronto atendimentos, de hospitais. Ali nas maternidades eu pude exercer muitas assistências de salas de parto e estas assistências aonde envolviam o relacionamento da mãe, do pai, junto do bebê que ali estava prestes a nascer, eu consegui entender que ali era a minha paixão de promover uma saúde e um bem-estar para aquela família que estava prestes a viver a melhor e maior experiência da vida deles, né? E eu pude vivenciar isso também no meu lado pessoal, que foi quando eu fui mãe, né? Consegui sentir na pele o que é o poder da maternidade e o fato de estar nessa área enquanto pediatra, eu consegui ampliar muito minha visão sobre como criar, como cuidar, como conduzir a vida de um bebê e de uma criança. E com essa experiência eu pude só enriquecer o meu cotidiano aqui enquanto pediatra, passando informações valiosas para aqueles pais que me procuravam enquanto pediatra. E logo após o nascimento da minha filha, eu entendi também que eu precisava desacelerar um pouquinho os meus ritmos de plantões para dedicar a minha maternidade a ela, que hoje a Maia está com 3 aninhos, então desde então eu tomei decisões no meu lado profissional, quando então eu optei por ficar apenas com os atendimentos em consultório. E estando em consultório, a gente tem um vínculo ainda mais estreito com aquela família que procura a gente para conduzir o filho ou a filha, né? Eu falo que é uma família que nasce. E eu percebi que quando a gente começa esse vínculo, desde o primeiro dia ali de consulta daquela mamãe e daquele papai com um bebezinho de 3, 4 ou 5 dias de vida, eu percebia que tinha uma dor e que eles me elegiam para sanar essa dor. Não é uma dor de doença, não é uma dor de perda, é uma dor de angústia, de não saber o que estava por vir nos próximos dias com o bebezinho ali no cotidiano daquela família, né? E eu fui percebendo que eu era um instrumento de cura mesmo. Eu conseguia sanar essas dores com acolhimento, com informações, com explicações simples e fáceis deles entenderem, com carinho de receber a criança no meu consultório, examiná-la, socializar com aquela criança, passar toda uma emoção a paixão mesmo que eu tenho por conviver com crianças, né? E ali começava a crescer um sentimento muito bom, um sentimento de tarefa cumprida, um sentimento de que aquele bebê estaria sim recebendo as melhores condutas que um bebê mereceria ter. E hoje eu sou pediatra apaixonada pelo que eu faço e entendo que a minha tarefa aqui como promoção e prevenção, promoção de saúde, prevenção de danos, né, àquele bebê desde os primeiros momentos de vida, isso tem crescido cada vez mais. Haja vista que muitos da minha cidade me conhecem, eu tenho uma larga clientela, então muitos pacientes já passaram aqui pelo meu consultório. E dentre essa experiência, eu venho aqui através desse vídeo
passar para vocês sobre a minha intenção de conseguir poder ajudar e acessar ainda mais mães, pais, ou até mesmo todas as pessoas que estão nessa rede de apoio aí do bebê, né, daquela família. Eu falo avós, babás, cuidadores, enfim, pessoas que estão no cotidiano daquele bebê ou criança. Eu venho tentar dissipar ainda mais informações do bem, ajudar as famílias a conduzirem melhor a vida do bebê, tanto do ponto de vista de prevenção, como também de conduzir sintomas de algumas doenças que, porventura, as famílias não têm experiência e quando passam pela primeira vez ficam angustiadas e não sabem qual que é o passo a ser tomado, se precisa sair correndo com a criança para um pronto atendimento, como conduzir isso, né? Então eu acredito muito que através de vídeos, desse contato online, onde eu posso com, às vezes, um vídeo acessar várias pessoas no mesmo momento, eu acredito muito no poder de acalmar, esclarecer e enriquecer o conhecimento dessas pessoas que não estão tanto na área pediátrica e não tem obrigação nenhuma também de saber, né, como conduzir essa fase do bebê. E aí eu quero abrir esse meu primeiro contato com vocês de forma online, começando a falar de um tema que amedronta muitas mamães. Eu vejo aqui no consultório, já pude presenciar muito esse momento nos plantões de pronto atendimentos e hospitais, né, que é o tema febre. Eu vejo muitas mães tendo esta ansiedade de como conduzir uma febre. Existe um termo que a gente fala até como febrefobia, né? Que é a fobia daquela criança quando está com febre. Como conduzir? Aquilo ali traz até um transtorno emocional no momento daquela mãe ou do pai que está com a criança adoecida. E eu acredito muito no poder da história e hoje eu venho aqui contar uma história para vocês de um fato marcante. Apesar de eu já ter vivido vários momentos parecidos como este, mas eu elegi esse caso para contar para vocês através desse vídeo, para vocês entenderem que é uma jornada que pode, às vezes com um simples contato nosso aqui online, com aulas, lives e vídeos, que eu posso talvez amenizar a dor de vocês, eu posso esclarecer dúvidas, eu posso buscar vocês de um cenário totalmente aterrorizante para um cenário mais leve, para uma situação de mais tranquilidade para conduzir a febre, por exemplo. E dentro desse tema febre, eu acredito muito que as mães têm um certo bloqueio de que possivelmente, se a criança tiver uma febre muito alta, por exemplo, ela vai ter uma crise convulsiva, né? E eu tive um caso de uma criança, não vou expor, né, os nomes aqui, mas uma criança que muito novinha, acredito que perto aí de um aninho, poucos, 9 meses, 10 meses talvez, ela apresentou o primeiro adoecimento dela, o primeiro quadro viral, né? Que são os maiores agentes aí causadores de febre no momento que nós estamos vivendo e no cenário pediátrico. E esta menininha, essa bebezinha, ela teve o primeiro pico febril, uma febre baixa, e infelizmente evoluiu com uma crise convulsiva febril, tendo que imediatamente ser encaminhada para o pronto atendimento, né? E eu me recordo muito que esses pais, os pais dessa criança, ficaram completamente bloqueados. Eles tiveram naquele momento uma sensação de perda, porque eu, por exemplo, que já vivi várias vezes um atendimento de uma criança tendo crise convulsiva febril, a imagem que a gente vê da criança naquele momento é uma imagem assustadora. É como se a criança fosse ter uma parada cardíaca, ela perde os movimentos que ela teria condições de fazer fora de uma crise convulsiva,
ela sai do eixo normal de uma criança e assustadoramente bloqueia o emocional dos pais. E como eram pais de primeira viagem, né, eles se viram numa situação que deixou eles completamente assustados. E mesmo a gente tentando acalmar, explicar que aquilo ali tinha passado, que não trazia danos para aquela criança no momento que ela tinha tido a crise convulsiva, mas que eventualmente numa próxima vez que ela pudesse ter febre por um próximo quadro viral, ela poderia novamente ter uma crise convulsiva. Mas é tudo assim, suposições, a gente não dá para prever, né? Ah, teve crise convulsiva aqui agora por febre, na próxima gripezinha que tiver febre vai convulsionar de novo. Não é bem assim. Às vezes as crianças convulsionam uma vez e nunca mais tem isso. E aí eu tentei passar todo esse apego, toda essa segurança para esses pais, tentando deixar eles mais confortáveis possível para passar por esse susto e seguir a vida em frente, né? E aí, como se não bastasse, muito perto dessa data, a criança teve um outro quadro viral e, de novo, outra crise convulsiva, levando eles novamente para o pronto atendimento e dessa vez uma crise convulsiva mais grave, assim. A criança ficou mais tempo inconsciente, ficou mais tempo fora de si e bloqueou ainda mais esses pais. E o mais interessante, essa criança, ela convulsionava com temperaturas muito baixas mesmo. Vamos colocar aí 37,8. E hoje na literatura a gente pede para medicar acima disso, de 37,8, ou se a criança tiver com algum comprometimento de sintomas, prostrada, sonolenta, né? Porque se a criança está com 37,8 e está ótima, nem isso a gente indica para medicar, né? Nem nesse momento a gente pede para medicar. E como ela convulsionava muito fácil, esses pais tinham assim trauma de todos os momentos que ela ficava ali perto do 37,5, 37,6 e imediatamente eles já tinham uma conduta de medicar ela talvez precocemente para não vivenciar todo aquele filme de terror que eles passavam por momentos no passado, né? E eu percebi que a sensação de medo, a sensação de perda era tão grande que mesmo eu acolhendo, mesmo eu explicando, mesmo eu orientando aqueles pais, nos momentos que aquela criança adoecia, era como se o mundo desabasse para eles. E aí eu comecei a entender que quando esses pais eles têm um suporte, eles têm um acolhimento, eles têm um respaldo de um pediatra que está ali de perto acompanhando aquela criança, já é difícil. Imagine as mães que não têm nenhum suporte, que simplesmente levam a criança para o pronto atendimento, tem uma orientação momentânea ali e depois não tem mais segmento. Eu vejo eles muito perdidos com isso e é isso que eu quero ajudar. Eu quero passar informações que vocês talvez no momento de angústia vão saber que tem uma luz no fim do túnel. E essa criança que eu estou te falando que bloqueou esses pais, hoje ela está com 4 anos de vida. Nesse momento ela fez todo um acompanhamento pediátrico e até mesmo com um neurologista, pelo fato dela convulsionar com temperaturas tão baixas, né? E no decorrer dos anos, esses pais foram desbloqueando, foram confiando no que eu, como pediatra e o neurologista falavam com eles. E hoje essa criança tem 4 anos, não tem nenhum problema de ter tido essas crises convulsivas. Os pais estão muito mais tranquilos de conduzir uma febre, porque depois disso ela já adoeceu várias outras vezes, ela teve febre sem convulsionar. E eu entendi que a minha tarefa estava sendo cumprida com aquela família. Por quê? Porque quando você elege um pediatra, né? Ó, eu vou escolher esse pediatra para me levar o meu filho. Vocês concordam que vocês estão elegendo tipo um mentor? Um mentor
para como conduzir a vida do seu filho? E eu me vejo como mentora de todos os pais que me procuram. Quando você me vê como mentora, eu sou responsável por quê? Por tirar suas dúvidas, por te dar um caminho, talvez traçar um plano B, sempre buscando o benefício de família versus, que no caso os pais, e o filho ou filha, né? E quando vocês buscam um mentor, no caso pediatra, esse pediatra constantemente está em teste. Quando eu falo estar em teste, é exatamente manter esse vínculo. Um exemplo, adoece novamente, será que a pediatra Lívia vai me dar assistência? Adoece mais uma vez, será que quando eu precisar ela vai conseguir sanar essas minhas dúvidas ou falar qual que é o caminho que eu tenho que seguir, né? E hoje, infelizmente, o nosso índice de natalidade, o índice infantil do Brasil está cada vez maior, são muitas crianças para serem cuidadas, os pronto-atendimentos estão cada dia mais saturados, os médicos muito cansados e a gente vê muito uma consulta automatizada. As pessoas vão, sentam ali na mesa, falam do que está acontecendo, com 15, 20 minutos o médico esclarece algumas dúvidas, traça um plano e se perde esse vínculo. E já o meu lado de entender e de enxergar as coisas é um pouco diferente, né? Esse retorno que eu tenho de vocês perante a todo esse auxílio que eu tento oferecer, não só presencialmente, mas também agora de forma online, é muito gratificante. E por isso eu optei por fazer uma aula sobre febre. Essa aula não tem como objetivo vocês tamparem um sol com a peneira ou negligenciarem uma doença do filho de vocês. Não é para ficar com o filho dentro de casa sabendo que febre é normal, não é isso. Mas é para acalmar o coração das mamães que estão vivendo um momento com a criança doente, porque por muitos e muitos casos vocês conseguirão conduzir isso em casa com o monitoramento do pediatra de vocês, dos filhos de vocês, né? E quando a gente tem informação, quando a gente passa essa informação de forma simples, de forma coordenada, e vocês conseguem filtrar essa informação do ponto de vista positivo, né? Filtrar de forma positiva, vocês vão desbloqueando, vocês vão tirando todo esse medo e essa angústia que podem estar aí adormecido, e quando a criança adoece, isso aflora a ponto de você desestabilizar emocionalmente. Então, quando a gente opta por se disponibilizar em forma de informações, de aulas, de conteúdo, a intenção é aprimorar a vida de você, mamãe, de você, papai, no cotidiano, aprimorar quais serão as suas condutas com o filho, que para você está sendo tudo novo, tudo muito recente, né? Então essa aula, esse aulão que eu fiz, de forma didática, eu consegui esclarecer o que é uma febre, como aferi-la, a forma mais correta, quando procurar um atendimento médico, se você deve emergencialmente ir a um pronto atendimento ou se dá para aguardar em casa, quais os fatores de risco ou quais as situações que você precisa emergencialmente levar o seu filho no médico, no pronto atendimento, porque isso também tem alguns critérios. Quando medicar, quais as medicações. Sobre crise convulsiva febril eu também falo, sobre o que ela significa, o que ela traz para a criança, enfim, temos vários conteúdos dentro desta aula. Então eu convido vocês para fazerem parte dessa jornada junto comigo. E essa jornada se chama Vamos Todos Cirandar.
Vocês lembram dessa música? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Sabe por que eu escolhi esse nome? Porque o termo cirandar remete união. Você não vai numa roda de ciranda sozinho. Remete união, remete parceria, remete mãos dadas, remete gentileza, alegria, acolhimento, enfim. E eu convido você para vir cirandar comigo. A partir de agora, teremos aulas, teremos vários conteúdos em forma de live, de vídeos, para vocês participarem junto de mim, desse projeto que eu tenho certeza que vai só enriquecer a vida de você, mamãe, de você, papai, ou de todos aqueles que estão na rede de apoio de vocês. Tá bom? Meu nome é Lívia, pediatra, e agora faço parte da sua história. Um beijo